Olá, mais um programa Encontro DERP. Hoje nós vamos estar falando sobre, ao longo deste mês de outubro, nós vamos estar abordando sobre Outubro Rosa. E o nosso tema de hoje é Outubro Rosa e a mulher cristã. E nós vamos refletir sobre o cuidado, né, no caso, com o corpo, a saúde, sobre o papel da mulher cristã como agente de conscientização, porque é importante essa conscientização e fé. A gente sabe que Outubro Rosa, né, é um mês que é um mês de campanha mundial de conscientização sobre o câncer de mama, que acontece ao longo do mês de outubro. E o nosso maior objetivo, né, desse programa é alertar sobre a importância e prevenção do diagnóstico precoce e também do autocuidado da mulher. E para isso temos uma convidada hoje especial, é uma pessoa que atuou nessa área da saúde, né, hoje ela é aposentada, mas atuou nessa área, e ela vai estar passando para nós vamos estar aí batendo um papo, que é a Ana Cláudia Marins. Olá, Keila, boa tarde, tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu queria que você, Ana Cláudia, estivesse assim, se apresentando, falando algo sobre você, sobre o seu trabalho, na verdade, nessa área que você atuou tantos anos, que era da saúde. Então, eu sou enfermeira, formada pela Universidade Federal Fluminense e sou especialista em controle de infecção e gestão hospitalar. Mas, na caminhada, né, na minha trajetória profissional, eu comecei trabalhando num hospital estadual, o Rocha Faria, que fica na zona oeste do Rio, né? E eu já comecei a trabalhar, logo assim que eu entrei no hospital, a minha escala foi para obstetrícia, né? Para a maternidade do hospital. E desde então eu fiquei na obstetrícia durante uns 18 anos, acho que foi isso, né? E, enfim, eu trabalhei em sala de parto, eu trabalhei em ambulâncias, né, dando assistência a gestantes aqui no projeto Cegonha Carioca, aqui na cidade do Rio de Janeiro, e trabalhei também ali no Azevedo Lima, em Niterói. No Azevedo Lima, em Niterói, eu trabalhei especificamente ali no centro obstétrico durante um bom tempo, e ali a gente atuava, né, nas mulheres que iriam ter os filhos por parto normal, parto cesáreo, né? Depois eu fui transferida de setor, fui trabalhar na Central de Material e Esterilização, Hospital Azevedo Lima, um hospital de grande emergência, né? A gente tinha muito trabalho. Depois disso, em 2015, eu me transferi para a Vigilância Sanitária Estadual, e ali eu fiquei até que eu me aposentei, né? Então, dando ali no final da minha carreira, no caso, fazendo inspeção, fiscalizando as unidades hospitalares no estado do Rio de Janeiro, né? Mas a maior parte do meu tempo de profissão, eu trabalhei justamente com a mulher, mais de uma maneira mais próxima, né? Inclusive, eu não tenho a especialização, mas eu tenho uma habilitação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, em obstetrícia, né? E ali a gente trabalha com obstetrícia, com ginecologia, com neonatal, enfim, englobando a mulher no todo, né? A mulher que vai parir, que vai ter o seu bebê, depois que ela tem o seu bebê, e também aquela mulher fora da obstetrícia, fora desse período de gestação, que é a ginecologia, que a gente já cuida das outras áreas que fazem parte do corpo da mulher, né? Dos outros assuntos que fazem parte. Então, assim, trabalhei um bom tempo com essa área, uma área muito gostosa, muito boa. Trabalhar com as mulheres é algo muito bom, muito bom. Obstetrícia, em especial, é algo assim que a gente gosta muito, porque você trabalha com a vida, né? Então, é uma área muito deliciosa da gente trabalhar, muito motivante, muito Que bom gratificante. saber assim, que você teve tanto tempo, né, envolvido aí com essa questão mesmo da mulher. E a primeira pergunta, né, que nós separamos aqui para falar, né, para fazer a você, nós colocamos o seguinte: é importante falar desse assunto nas igrejas? O que você acha? Você acha que a igreja tem um papel social, né, espiritual na promoção da vida e dessa dignidade humana? Com certeza. É um assunto que a gente deve abordar na igreja
com toda certeza, né? Até porque a gente pensa que a palavra diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, a gente precisa cuidar desse corpo, a gente precisa cuidar da mente, a gente precisa cuidar do corpo, de todas as áreas, né? O ser humano ele é muito complexo. E a igreja, ela não pode estar apenas, vamos dizer assim, ficar apenas na questão espiritual, né? A questão espiritual, com certeza, ela sobrepõe a todas as outras, né? Aquilo que a palavra nos diz, como ela nos direciona na vida em todas as situações, mas também a igreja, ela é um veículo muito, muito potente, vamos dizer assim, de informação e de formação, né? Porque, veja bem, às vezes você recebe pessoas na igreja que são muito simples, e que a vida inteira foram negligenciadas, É verdade. né? E quando elas chegam na igreja, sejam elas, aí no nosso caso, as mulheres, né? Você pensa, por exemplo, numa criança, uma menina que chegou na igreja. E, às vezes, ela chega com tudo que ela tem, com a família dela, com a história dela, né? Então, vamos, por exemplo, uma coisa simples, você falar sobre abuso infantil na igreja. Você está dando para aquela criança, para aquela menina, algumas informações que são muito importantes, né? Chega uma adolescente que veio, uma adolescente que nesse mundo que nós temos, é uma adolescente que, na maioria das vezes, já tem uma vida sexual ativa. E ela foi ensinada que ela pode fazer isso, porque é o que o mundo atual fala, mostra, né? E ela chega na igreja, ela vai aprender uma outra coisa, ela vai aprender que o corpo dela é templo do Espírito Santo, e que ela precisa cuidar desse corpo. E cuidar desse corpo não é apenas parar de fazer sexo, como muita gente pensa. Mas cuidar desse corpo é também saber qual o cuidado que você precisa ter com esse corpo. Dizer para essa menina que ela pode pegar uma doença sexualmente transmissível, né? Isso pode impactar na vida dela, pode trazer esterilidade, pode trazer um câncer, pode trazer N coisas, além dos prejuízos emocionais e espirituais que ela vai ter. No caso da mulher, como eu disse, pessoas simples que não têm acesso à informação, e a igreja pode trazer essa informação para ela. Então, mês de outubro é um exemplo, né? A gente, na maioria das igrejas, a gente vê as mulheres se movimentando para fazer alguma coisa relacionada com o Algum Outubro trabalho Rosa, específico, né? né? E às vezes é o único momento que ela tem, porque ela vai lá no posto de saúde, às vezes a coisa é muito corrida, e ninguém senta com ela para dar algumas informações que são básicas, mas que às vezes não é possível dar. É só o comum mesmo. Na igreja, né, normalmente a gente abre até espaço para fazer as perguntas, ou para escrever as perguntas, colocar num lugar e alguém vai lá, porque às vezes elas ficam envergonhadas de fazer, de verbalizar. Então, escreve, alguém depois vai lá e traz as perguntas, você lê, olha, a pergunta tal, diz isso, 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 você vai explicar, né? E, normalmente, na igreja, a gente utiliza... como eu vou dizer, a comunicação da maneira mais simples, porque você tem um público que não é restrito de um tipo de pessoas. Você tem pessoas de todo tipo de formação, né? De todo nível de escolaridade. Então, normalmente as pessoas utilizam uma linguagem que você possa alcançar todas as pessoas. Então, eu vejo, sim, a igreja como um lugar em que essa informação vai chegar e vai ser, assim, uma bênção na vida dessa mulher. Direcionar, dizer para ela onde que ela vai, né? Onde que ela busca, qual o serviço, quantas vezes por ano ela precisa fazer aquilo, né? Surgiu uma doença, surgiu um câncer, e agora? É momento de desesperar? Não, ali na igreja eu vou dar para ela, né, o suporte espiritual que ela precisa, e também vou dar o direcionamento onde ela vai buscar, e vou acompanhar, inclusive, né? Tem igrejas que fazem um trabalho muito interessante com as mulheres, no sentido de até acompanhar, né? É verdade. E ver como ela tá progredindo. E perguntar, né? Como é que você está? Como é que está o tratamento? Isso é muito importante. Então, a igreja, eu penso, né, que a igreja é o lugar ideal para você falar sobre isso. A igreja precisa utilizar, inclusive, melhor os seus espaços sobre os assuntos que permeiam tudo isso, né? Você tem igrejas que, às vezes, têm espaços maravilhosos, salas, né? Então, utilizar esse espaço, de repente, para encontros, né? Fazer encontros relacionados com esse tipo de assunto, ou fazer, de repente, encontros onde elas vão ali
fazer trabalhos manuais, né? Aprender alguma coisa e trazer esse aproveitar o momento, conteúdo para né? esse momento. Então, a igreja, sim, a igreja com certeza é o lugar. É o lugar. Para mim, é o lugar maravilhoso para a gente abordar esse tipo de assunto. Esse tema, né? Esse tema. Eu queria que você comentasse, eu, né, estava formulando essas perguntas, e aí eu, né, achei importante a gente estar fazendo assim, alguns. Vai ter hora que eu vou fazer perguntas, outra hora que você vai estar assim, comentando algumas expressões. E eu separei essa expressão que diz o seguinte: a fé, ela não exclui o cuidado médico. Deus usa os recursos da medicina como instrumento de cura. Sim. Porque, infelizmente, a gente vê que muitas das vezes as pessoas confundem, né? Deus ele tem poder para curar? Sim, Deus é Deus. Mas Deus também capacitou o homem, né? Eu digo, quando eu falo homem, Toda em todos os certeza. sentidos, né? Em toda a questão do cuidado, de tratar, da medicina. E aí eu queria que você falasse sobre essa expressão. Sim, com toda certeza, com toda certeza. A fé, ela é o que Hebreus descreve, né? É firme convicção de fatos que você não vê, daquilo que você não tem ainda palpável na sua mão. A fé é a certeza de que você vai ter, de que você vai ver, né? Mas no momento de enfermidade, no momento em que, às vezes, os diagnósticos, os prognósticos, né? Porque o prognóstico é a visão a partir daquele diagnóstico. O que pode ser feito? Não pode ser feito nada. Ou pode ser feito tudo, ou a gente tem essas opções. Então, prognóstico é a sua visão a respeito dessa doença daqui para frente. E tem alguns prognósticos que são muito sombrios, né? E eu, como enfermeira, eu como crente em Cristo Jesus, eu já vivenciei momentos onde o prognóstico era tenebroso, era o pior possível, onde não tinha saída, né? E o poder de Deus foi claro ali. E esse poder de Deus, ele pode se manifestar de várias maneiras. Ele pode se manifestar curando diretamente uma pessoa, como pode também se manifestar o Senhor dando clareza para aquela equipe que está trabalhando a respeito daquele assunto. Já teve situações em que a gente teve conhecimento de que os médicos não sabiam o que fazer. E aí você se coloca em oração: Senhor, direciona o pensamento desses médicos, abre o entendimento deles para esse tratamento. Senhor, o que o Senhor deseja fazer? Mostra para eles. E o Senhor fez exatamente isso. O Senhor foi lá e trouxe clareza para os médicos. Dos médicos depois, eles mesmos falarem, né? Foi uma coisa... eles não falam que é milagre, muitas vezes, Eles né? não aceitam. Na verdade, Muitas vezes eles não. não Foi uma admitem, coisa né? A verdade é inusitada que essa. Muitas das vezes aconteceu. não admitem. Eu lembro um fato aqui, um parêntese da minha tia. Uma vez ela ia fazer uma cirurgia, ia colocar uma prótese, porque ela estava com 2 aneurismas cerebrais e estava com um aneurisma renal, né? Num vaso lá dos rins. Não lembro bem qual era agora. E ela foi fazer o procedimento. Na primeira vez que ela foi, só o cerebral já era um caso sério, né? Eram 2. E no dia que ela foi fazer, teve lá uma instabilidade de energia elétrica, ela não pôde fazer, e minhas primas ficaram nervosas no dia. E aí o médico falou: olha, a gente não vai poder fazer hoje, vai ter que ser na outra semana e tal. Beleza. Eu falei: gente, olha só, não era para ser hoje, vai ser outro dia, né? Marcou-se então para outra semana. E aí foi fazer o procedimento, um dia terminou o procedimento, e aí a família esperando, né? Eu sempre enfermeira, sou porta-voz, né? Fui a porta-voz nesse dia. Eu fui lá: e aí, doutor, como é que foi o procedimento? E a família toda atrás. Ele falou: então, os 2 aneurismas cerebrais, nós colocamos ali a prótese, colocamos ali o que nós queríamos colocar e resolvemos o problema. Eu falei: sim. E o que me preocupa, eu falei para ele, é o renal, porque o aneurisma renal era maior, inclusive, não é? Aí ele olhou para mim, deu um sorriso e falou assim: então, o aneurisma renal, a natureza se encarregou de fechá-lo. Eu falei: é mesmo? Então agora, milagre tem um nome diferente, doutor. Aí ele olhou para mim, deu um sorriso. Eu falei: porque para mim foi um milagre. Milagre é uma coisa incrível que só Não se Deus explica, pode né? fazer. Aí ele olhou para mim e balançou a cabeça.
E minhas primas todas assim, olhando, falei, vocês não estão entendendo o que vocês acabaram de ouvir? Ele acabou de falar que aconteceu um milagre ali. O aneurisma, ele fechou sozinho. O exame está dizendo lá, o exame de imagem está dizendo. E todo mundo ali, a gente depois se reuniu, orou, agradeceu ao Senhor. Então, esse é um exemplo, dentre tantos outros que existem, né, que o Senhor ele faz milagres, né, mas o Senhor, o milagre também pode ser ele capacitar aquele médico, direcionar aquele médico para que ele tenha um diagnóstico perfeito, para que as portas sejam abertas para um tratamento, né? Às vezes também é isso. Às vezes a pessoa está numa situação que ela vai fazer um tratamento e não tem portas abertas para ela não tem um plano de saúde, ela só tem o nosso maravilhoso SUS, que ele, no planejamento ele é incrível, pena que a roubalheira dos nossos políticos não permitem que ele funcione adequadamente. Mas ali você percebe que o Senhor ele vai abrindo as portas, ele vai direcionando. Tudo isso é milagre, porque demonstra o cuidado de Deus, né? E nós, como servos do Senhor, nós precisamos olhar e ver que tudo isso é um milagre, né? Tudo Que isso está, né, sob o controle do Senhor. tudo né? está sob o controle dele. E de que forma você acha que a igreja pode apoiar? A gente viu que a igreja é o melhor local, mas de que forma a igreja pode apoiar, né, a questão dessa campanha de Outubro Rosa? Né, porque a igreja ela pode criar várias estratégias. Como você acha que deveria? Você até citou, quando a gente colocou na primeira pergunta, a questão de, às vezes, questão de artesanato, tal, mas Sim. de outras maneiras, como você colocaria esse apoio da igreja ou até mesmo algumas estratégias que, geralmente, quem toma essa direção são as mulheres da própria igreja, né? Uhum. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu penso assim, como eu citei anteriormente, a gente usar melhor os nossos espaços, né? A questão do câncer de mama, do câncer de colo de útero, normalmente ele vem mais à tona no mês de outubro. Só que isso não é uma coisa que acontece. Você acha que, aí só entrando aí dentro do que eu coloquei, você acha para até te ajudar, de repente, a você ter uma dimensão maior? Você acha que poderia ter um incentivo, um apelo? Como que a igreja deveria agir? Sim. A igreja poderia fazer um incentivo, fazer um apelo, sim. Né? É uma questão de organização e planejamento, né, Keila? Tudo passa por aí. Quando você planeja, coloca lá no papel, olha, mês de janeiro nós temos isso, né? E como a igreja é o lugar onde você tem uma comunidade de fé, você não tem uma faixa etária restrita, você não tem só homens, só mulheres, você é um grupo de pessoas, você precisa ver coisas que alcancem todas aquelas pessoas. Então, ao longo do ano, a gente tem diversas coisas que a gente pode utilizar para servir a igreja na questão da informação, não só espiritualmente, né? Então, por exemplo, tem o Setembro Amarelo, né? Prevenção do suicídio, né? Temos o Outubro Rosa, temos o Novembro Azul, não é isso? Novembro Azul que fala sobre os homens que também têm o câncer de próstata, né? Então, assim, a igreja planejar, né? E com planejamento você pode visualizar, bom, agora estamos entrando no mês anterior, mês seguinte já é o mês Setembro Amarelo, já é o mês Outubro Rosa, e entrar, porque tudo que é visto, muito falado, fica na mente das pessoas, né? Fizemos uma palestra lá tal dia, foi poucas mulheres, mas, poxa, falou como? Começou a anunciar na semana passada. É algo que você tem que falar. Olha, Divulgar, né? tal dia, nos encontros que a igreja tem, né, colocar, hoje em dia você tem muito o data show lá com as informações, coloca lá, ninguém precisa falar, chegou, olhou, tal dia vai ter a palestra, dá um folderzinho, né, prepara um folderzinho com as informações que o INCA fornece, porque tem lá o site do INCA. Tem todo um material. Todo o material, você pode baixar tudo o que você precisa. Tem a cartilha com as informações, tem o folder prontinho, você pode preparar o seu próprio folder. Isso, toda igreja agora tem uma equipe de mídia que tem alguém lá que prepara as coisas que projetam na igreja. Então, esse pessoal pode preparar uma coisa simples. Você falando isso, eu fui a uma igreja no mês passado não, desculpa, no ano passado, nesse período de Outubro Rosa, me convidaram para fazer uma palestra sobre o cuidado da mulher, mas quando eu cheguei lá, eu vi uma mesa com tanto material de informação, tanta coisa boa, que eu achei assim, uma coisa assim,
pelo menos em nível de igreja, É incomum. eu nunca vi. Totalmente incomum. É incomum. E eu fiquei maravilhada, assim, pelas informações, por todo o kit que elas entregaram. Eu fiquei maravilhada com o trabalho daquelas mulheres de preparar, de organizar para poder estar esclarecendo as mulheres da igreja. A gente aprende uma coisa, eu não sou professora, mas eu sou interessada no assunto, na pedagogia, né? A didática fala que a repetição, né, ela tem o seu lugar no ensino, aprendizagem, né? Então, tudo aquilo que é visto várias vezes, a pessoa chega, olhou, leu aquilo, você entregou o papel, poxa, vai ter a palestra tal dia, não posso perder essa palestra. Né? Ou mesmo que ela não venha na palestra, ela recebeu um folder que está dizendo ali que ela precisa, uma vez no ano, fazer os exames dela para prevenção do câncer de mama, que ela precisa, uma vez no ano, fazer o preventivo dela, o Papa Nicolau. Né? Enfim, eu estou levando para ela algumas informações. Né? Então, essa é uma questão assim, muito importante. Né, da gente trabalhar essa questão do planejamento. Infelizmente, as igrejas não são muito boas nisso, não. Né? Não são muito boas nisso. Eu trabalho com o Ministério com Crianças, e Ministério com Crianças não tem como você ser minimamente organizado se você não tiver um planejamento. Né? Por exemplo, agora no mês de novembro, com certeza a minha líder lá vai chegar para mim e falar assim, Ana Cláudia, vamos sentar para fazer o planejamento para 2026? E a gente trabalha lá com culto infantil de manhã, EBD, e culto infantil à noite. Então, a gente tem que ter planejamento para esses 3 momentos, né? Eles têm que estar aliançados, ligados, né? Conversando. Mas isso é a gente que funciona assim. E, na verdade, você falou algo até... As igrejas, muitas das vezes, não se atentam para isso. Né? Eu, como professora, né, para eu trabalhar, eu sempre tive que preparar, planejar. Então, nós estamos assim mais acostumados com essa questão, né, de você fazer um plano de aula, de você, né, organizar tudo, porque você trabalha dentro... Até hoje, eu, por exemplo, já sou aposentada como professora, porque eu sou professora de língua portuguesa, já sou aposentada. Mas atuo como professora ainda, que eu dou alguns cursos, também trabalho como professora no seminário. Então, eu não sei... Sem planejamento. Dar uma aula, me organizar com as turmas que eu tenho no seminário, né, que são várias turmas, vários cursos, eu tenho que sentar e planejar. E aí eu falo assim, toda semana eu vou lá, faço meu planejamento. Eu não consigo. E, realmente, às vezes, as igrejas não têm esse planejamento. Não tem, exatamente, não tem. De repente, até incluir esse mês, né? Eu digo assim, o mês de outubro, setembro, que já está ficando algo assim bem complicado, porque a gente tem visto muitos casos, né, de suicídio, até mesmo dentro das igrejas. Sim, então, eu acho que seria um momento de se planejar. Entre pastores, né? A coisa toma uma proporção. E esse assunto do câncer de mama é um assunto assim, muito sério, porque câncer de mama e câncer de colo também, né? Porque a perspectiva, né, a previsão que o INCA tem é entre 2023 e 2025, cerca de 74 mil mulheres vão aparecer diagnósticos novos. Então, não são as atuais, não. São os que vão aparecer. Essa é a previsão. Então, é algo que precisa ser falado. Né? Então, por exemplo, se tem uma mulher que ela está sentindo um negócio aqui, né? Mas ela está achando que aquilo ali... Porque tem alguns tipos de cânceres de mama que você... só numa ultrassonografia de mamas ou uma mamografia que você vai ter uma imagem que vai dizer tem um negocinho ali. Mas tem outras que, assim, de um mês para o outro, aparece um tumor e rapidamente é abrupto. E tem outros que fica ali, aquele carocinho, uma temporada, ela está sentindo, ela está percebendo. Mas isso não é nada, não. Isso aí vê que deve ser algum pelinho inflamado, tem isso, que elas falam isso, né? Mas se você traz a informação e você diz ali, você está sentindo isso, 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 olha, isso pode ser, isso assim. Você está direcionando. Caramba, mas aí a mulher vai ficar com essa sombra? Sim. A gente tem que ficar. A gente tem que ficar com essa sombra. Né? A gente tem que ficar com essa sombra. E principalmente depois de uma certa idade, né? Precisa sim. Antigamente era a partir dos 50 anos a questão mais assim, tinha que ter mais atenção, mas na verdade não. Você vê mulheres novas, com menos de 30 anos às vezes, que estão tendo um tipo de câncer agressivo. Né? Então a informação precisa chegar o mais rápido possível. E a igreja ela não pode se esconder.
Ela tem que saber o seu papel aí nesse lugar. E aí o planejamento, ele é essencial, porque vai direcionar, né? Não vai deixar de ser feito. Ele está ali, está no papel, eu preciso fazer. Preciso fazer. Minha motivação porque está no papel? Tá. Até cria-se uma certa responsabilidade, né? Sim, sim. Na própria E assim, e igreja. tudo que você toma como uma rotina, a enfermagem trabalha muito com rotina, né? Tudo que você toma por rotina, aquilo se torna uma coisa que você vai fazer. Então, esse ano eu Cria-se um comecei. hábito, Esse né? ano não saiu muito bom, tá? Mas o ano que vem, então, nós vamos fazer de novo. E o que a gente vai fazer para melhorar? A gente pode tentar para isso, para aquilo outro. Ah, beleza. No outro ano, e assim vai. Vai se aperfeiçoando. Vai se aperfeiçoando, exatamente. Então, assim, o planejamento, para mim, é um problema para não exatamente executar, né, esse tipo de cuidado na igreja. Isso não é só no Outubro Rosa, isso é relacionado com todas as outras coisas, né? Precisa ter um planejamento para direcionar o pensamento e as até ações. mesmo com relação às ações, né, que você falou, esse ano a gente pode trabalhar de uma forma, no que vem, de repente, a gente pode mudar, já que não deu certo, pode aperfeiçoar, mas até implantar outra estratégia. Né? Porque você veja bem, vou usar um exemplo muito simples aqui. No hospital, a gente fala muito dentro de hospital sobre lavagem das mãos. É algo assim que controle de infecção hospitalar trabalha muito em cima disso. Parece assim, gente, mas dentro do hospital E aí, a gente fala a vida inteira, dá curso, vai nos setores, ensina, faz reunião, dá papelzinho, e os índices de desinfecção muitas vezes estão ali em cima, né? E estão intimamente relacionados com as mãos. Aí veio o Covid. Quando o Covid chegou, todo mundo percebeu a importância de lavar as mãos e manter as mãos limpas, inclusive dentro dos hospitais. Mas era uma coisa que a gente já via falando. E agora, mais do que nunca, é falado. Né? Foi aperfeiçoado. Cada ano entra um detalhe novo. Sim, cada ano entra um detalhe novo, porque a coisa é muito dinâmica, não é estática, né? Não é parada. Então, exatamente. Então, cada ano a gente vai aperfeiçoando a melhor maneira daquela informação chegar e a pessoa entender que aquilo ali é essencial para a vida. É verdade. E que muitas das vezes as pessoas nem nunca se ligaram, até mesmo no hospital, talvez tem até alguns deslizes, algumas dificuldades, que é aquilo que você falou, todos os dias falando, mas assim, no modo geral, aqui fora, as pessoas não estavam nem aí para essa situação. Né? É verdade. Questão do Covid que despertou, né? E muitas pessoas até ficaram e estão meio neuróticas até por conta dessa situação. Exatamente. Né? Você acha que ainda tem alguns tabus com relação a essa questão do câncer de mama? Ou até mesmo com relação à saúde feminina? Você acha que tem tabus? Você disse a questão do câncer de colo, a questão do próprio, né, câncer de mama, que a gente está falando aí muito sobre o Outubro Rosa. Você acha que existem tabus? Sim, existem muitos tabus. Né? A questão do toque para a gente é um negócio, já é cultural, não vou dizer nem que é relacionado com a igreja, mas assim, culturalmente, a mulher não é muito se tocar, não é de se conhecer, né? Mas na igreja isso piora um pouquinho mais. Né? Então, eu vou falar primeiro com relação ao câncer de colo. O câncer de colo, na maioria dos casos, ele está relacionado com a infecção pelo HPV, né? Que ele é um vírus que, segundo o INCA, olha como é um negócio sério, cerca de 80% das mulheres que têm vida sexual ativa, 80%, elas entrarão em contato com esse vírus. Né? E qual o perigo do HPV? O HPV, todo mundo que tem HPV vai ter câncer de colo? Não. Mas ele facilita muito ali a mutação daquelas células, vamos dizer assim, né? Elas se transformarem em células cancerígenas. Né? Hoje, a gente tem vacinas que são ali aplicadas em meninas e meninos, né? E depois,
tem uma faixa etária que eu não estou lembrada agora, estou um pouquinho fora da ativa, mas e tem também uma parcela da sociedade que pode tomar vacina, que são pessoas que são transplantadas, pessoas que têm já em tratamento de câncer, imunodeprimidos, né? Então, tem a vacina. Quando essa vacina chegou, foi uma polvorosa, foi uma coisa horrível. E, assim, eu não tive embates, porque eu não sou muito de ter embates, né? Mas, assim, a ignorância do povo de Deus foi, assim, estarrecedora. Esse tipo de vacina, a gente vai dar vacina às nossas filhas, nossos filhos estão dizendo que eles podem ser promíscuos. Não, não se trata disso. Se trata de cuidar deste corpo. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela, inclusive, é católica carismática. E a filha dela, mais nova, é também muito católica, muito católica. E ela casou, inclusive, virgem. Né? Ela casou sem ter contato sexual com ninguém. Com um rapaz muito, muito católico também, aquele católico carismático que eles costumavam falar, né? E, assim, um rapaz muito devoto, muito ali. E essa menina, um tempo depois de casada, ela descobriu que ela tinha um câncer de colo. E foi pelo HPV. O rapaz, antes dele se tornar um católico praticante, ele teve um ou outro encontro sexual. Foi o suficiente para ele ser contaminado. Contaminou a ela. Se ela tivesse tomado a vacina, ela não teria, provavelmente, contraído aquele câncer. Né? Ele não se tornou, ele não era um homem promíscuo, lá na adolescência dele, isso aconteceu. Né? Então, não quer dizer que a pessoa que toma a vacina, não é isso. Aquilo ali é uma prevenção, um cuidado. Né? E nós falhamos muito com relação a isso. Né? Teve igrejas que, quando se falava sobre esse assunto, era assim... Quem queria falar sobre isso era a persona não grata na igreja. Né? E, assim, foi bem complicado. Você levar esse assunto era, assim, muita coragem de você levar o assunto e você ter público mínimo, porque as pessoas de te ouvir de braço cruzado. Que movimento é esse, né? O que está acontecendo? Te ouvir de braço cruzado, tipo assim, não quero saber do que você está falando para mim. Hoje em dia, isso mudou um pouco, mas ainda tem muito. Mas eu pergunto para você, aonde você vê nas igrejas falar sobre vacina de HPV? Você não escuta. Você não escuta. Você não escuta. Não escuta. Não escuta. Mas é algo que é essencial para a prevenção desse tipo de câncer. Né? Então, assim, a gente tem que vencer esse preconceito. Tem que vencer. E o câncer de mama é questão da mulher saber que ela precisa se tocar. Aquele corpo é dela. Há muita barreira nisso. Muita barreira. Muita barreira. Né? E, assim, na igreja congregacional, eu vejo com felicidade isso, assim, mais quebrado. Se quebrando. Se quebrando, né? As mulheres, elas têm tido uma percepção um pouco mais aberta a respeito. A visão está ampliando, né? Ampliando. Na denominação batista também a gente vê isso, as mulheres presbiterianas também, as denominações mais antigas e mais tradicionais, né? Mas tem outras, aqui eu não vou citar o nome, é claro que não, que é um pouco mais complicado isso, né? E, assim, coisas que você não pode falar, que o pessoal vai achar que isso é coisa do demônio, né? E não é. A gente está falando do nosso corpo, o corpo que o Senhor criou. E eu preciso cuidar desse corpo da melhor maneira possível. Meu corpo é o templo onde o Espírito Santo habita. É como a nossa casa. Se a gente está morando dentro da nossa casa, a nossa casa está com o telhado quebrado. Toda vez que chove, chove dentro de casa. Se você tem um buraco no chão, toda vez que alguém passa, tropeça naquilo ali. Você está habitando dentro dessa casa. Né? O Espírito Santo está habitando dentro de nós. A palavra vai dizer que é uma pérola preciosa, é algo de valor que temos dentro de nós. Então, eu tenho que cuidar. Eu preciso cuidar muito bem. E eu preciso dizer para essa mulher que ela precisa se conhecer. Né? Às vezes, ela está tão ligada em tudo, na casa, no trabalho, nos filhos, no problema dos filhos. Filhos casaram, cresceram, eu estou ligada no trabalho, no problema deles. Mulher é assim, né?
Pensa eu? em todo mundo, menos nela E mesma. eu? De repente, ela se vê tendo alopecia, o cabelo caindo. De repente, ela se vê, né, com... Estou sentindo uma coisa que... mas depois eu vejo isso. Ou, às vezes, nem sentiu. Vai no médico, o médico pergunta, mas você não percebeu isso aí? Não. Por quê? Porque não se toca, porque não se vê, né? Às vezes nem se olha. E isso é uma coisa interessante. Semana passada a gente atravessou uma situação complicada na minha casa. E aí eu lembro que eu me obriguei a ir para a academia mesmo assim com a situação. E eu lembro que eu cheguei na academia, vi aquele espelhão, e eu me olhei, eu me assustei, porque eu estava com o cabelo para cima. Eu estava toda arrepiada, eu falei, gente, como é que eu saí de casa desse jeito? Mas a gente faz isso, Keila. A gente olha para tudo, para todos, a gente não se olha, a gente não se vê, a gente não se tocar, aí já é mais fundo ainda. E é algo muito necessário. Uma vez no ano eu preciso ir ao médico, eu preciso fazer os exames. E, assim, saber quais exames eu vou fazer. Eu preciso fazer o preventivo uma vez no ano, acompanhar. Tem algum tipo de infecção? Não tenho nenhum tipo de infecção. Se eu tenho, eu vou tratar. Eu preciso acompanhar. Então, isso é cuidado. Isso é cuidado que a gente precisa ter. E a gente, como igreja, a gente precisa ajudar essas mulheres. A se encontrarem, a se verem. A gente fala muito, biblicamente, a respeito da nossa identidade diante de Deus. Então, assim, como é que eu posso falar da minha identidade diante de Deus, que eu sei quem eu sou em Deus, se eu não sei nem como é que eu sou no meu físico, Daquilo que Deus formou, não é uma coisa, não é um paradoxo, Paradoxo. Paradoxo. É uma coisa que está em contraponto, não tá muito correto. Então, assim, a gente precisa se conhecer muito. E fisicamente, principalmente. Verdade. A mulher cristã deve ser exemplo, no caso, eu digo assim, amor, prudência, ou até mesmo de questão de cuidado. Você acha que é importante ela ser esse exemplo? A gente está falando aqui dos tabus, a mulher que, quando você falou, a minha identidade, mas quem eu sou? Na verdade, eu nem me conheço fisicamente, talvez eu nem me toque, Isso ou aí. tenha alguns tabus para me tocar. Mas será que não deveria ser um exemplo? O que você acha? Exatamente. Se eu não me engano, é Hebreus que fala, que a gente tem uma nuvem de testemunhas que nos rodeia. E quando fala isso, está falando da nossa vida no todo. Tá nos observando, nos vendo, como a gente age, como a gente reage em todas as coisas. Então, como a gente falou anteriormente, eu sou crente em Cristo Jesus, eu professo a fé no Senhor Jesus. Jesus é tudo para mim. Mas eu não me cuido. Eu só vou para a igreja. Eu só cuido do meu espiritual. É interessante como é que a gente dissocia isso. Não pode. Você é a mesma pessoa. Não existe separação. Não existe separação. Você é a mesma pessoa. Você é aquela pessoa que nasceu em Cristo, tem agora a mente de Cristo, mas você tem um corpo físico. E esse corpo físico, ele pode ser invadido por micro-organismos, por situações. Você tem também agregado a isso, a sua mente, o seu emocional. Então, é um conjunto que eu preciso tratar. E o crente, às vezes, ele é mal visto justamente por isso. Porque ele acha que tudo é só o espiritual. E não é só o espiritual. Eu preciso tratar todas as coisas. Às vezes eu coloco as outras para debaixo do tapete. E aí, quando elas se avolumam e eu começo a tropeçar no tapete, aí eu vou procurar ajuda e às vezes a coisa está bem difícil. Bem difícil. Bem difícil. E essa questão mesmo da mulher ser um exemplo, eu vejo que ela está demonstrando, primeiro, que ela se ama. E amando ao Senhor. Amando ao Senhor. Porque se eu amo ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, Ele me criou. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Exatamente. E aí, por que não cuidar desse corpo?
E é como você falou, não existe essa separação, a vida espiritual, a vida isso, a vida aquilo. Não existe, é uma vida só. É uma vida só, exatamente. E É uma aí, vida só. o que a gente pode ver de uma pessoa que está cuidando do seu corpo nela? Que ela está tendo amor daquilo que Deus criou, né? E daquilo que ela mesma viu, da identidade que ela é, né? Daquilo que Deus a fez, que é de uma mulher, de uma pessoa que tem um corpo, de uma pessoa que tem uma mente, né? De uma pessoa que tem a parte espiritual, mas que olha para dentro dela e valoriza o que Deus fez e o que Deus é. Exatamente. E aí, uma última pergunta, antes da gente partir para as considerações finais: como a fé nos fortalece diante de doenças e desafios físicos? Nós mencionamos, você citou aí a questão do câncer de mama, a questão do câncer de colo, e você acha assim, como que essa fé, né, te fortalece, pelos exemplos de tantas coisas que você com certeza vivenciou, e a gente sabe que a vida ela tem muitos desafios, a vida nos lança muitos desafios. Mas quando se trata de doenças, né, aí o que a gente pode falar? Coisa complica. Essa semana a gente estava lá no meu grupo de discipulado e a gente está trabalhando justamente a questão do sofrimento, né? A gente está nos 3 encontros falando a respeito do sofrimento, né? E assim, o sofrimento, a dor, a enfermidade é algo que faz parte desse mundo caído que a gente vive, né? A Bíblia vai dizer que depois que o pecado entrou no mundo, tudo sofreu a ação, vamos dizer assim, a palavra, me fugiu a palavra aqui agora, mas sofreu a intervenção do pecado, vamos dizer, né? Atravessou tudo, até a natureza, né? Paulo vai dizer que a natureza geme, né, na expectativa da glorificação do dia que nós seremos glorificados. Então, o sofrimento, a dor, a enfermidade faz parte da nossa vida. Em algum momento, a gente vai, ou a gente está atravessando um momento difícil, ou a gente já esteve, ou a gente vai estar em algum momento. Isso é certo, né? E a fé, ela entra nesse processo de sofrimento, é uma coisa interessante, porque eu não consigo nem imaginar, Keila, como é que é uma pessoa que não tem Jesus quando atravessa os momentos difíceis, como ela faz para sobreviver, né? Porque quando a gente atravessa um momento difícil, às vezes a gente não sabe nem o que a gente vai falar, o que a gente vai pedir, mas a gente sabe a quem pedir. Como o salmista fala no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então não vão faltar os momentos que são difíceis, não vai faltar tribulação, não vai faltar, mas também não vai faltar o Consolador, não vai faltar o Deus ao lado, aquele que caminha com a gente no vale da sombra da morte, aquele que vai estar ali nos animando, nos fortalecendo, e em qualquer situação, seja inclusive para cura ou não. Porque o fato da gente ser crente não quer dizer que a enfermidade vai chegar na nossa vida e a gente vai ser curado. Tem enfermidades que vão chegar na nossa vida e o Senhor vai levar. Por quê? Porque Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus que tem o controle de todas as coisas, Ele sabe o que eu não sei, né? Está nas mãos dEle, o meu futuro, não é? Então, se eu amo o Senhor, se eu creio na sua palavra, em tudo aquilo que eu aprendo, né? A palavra diz que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal sobre mim, que a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável na minha vida. Eu confio nessa palavra. Então, estou atravessando um momento de enfermidade, né? Senhor, estou atravessando esse tempo. Eu não sei o que vai ser, qual o meu futuro, mas a minha vida está nas tuas mãos de qualquer jeito. Seja para o Senhor me manter, me curar, para glorificar o teu nome, ou que não. Se o Senhor me levar, eu vou para junto de ti, que a tua palavra diz que é incomparavelmente melhor. Então, isso, pelo menos para mim, aquece meu coração quando eu penso a respeito disso, né? E eu atravessei momentos, não comigo, de enfermidade comigo, pelo menos até aqui não, né? Mas eu atravessei momentos quando, por exemplo, eu perdi a minha mãe, você deve lembrar, né? Minha mãe foi de uma forma abrupta,
no acidente de carro, né? E que a gente pôde experimentar o cuidado de Deus naquela situação difícil. Depois, uns anos depois, eu perdi meu pai, que ficou quase 2 meses internado. Foi totalmente diferente, mas o Senhor levou também. E, por último, em 2015, que você também lembra, né? 5 meses de internação do meu marido ali no pró-cardíaco, depois daquela cirurgia que, no final, a cirurgia deu certo, né? Mas era... Enfim, alguma coisa deu errado, né? E depois de 5 meses o Senhor levou, né? E eu lembro que nesse período da internação do meu marido, Davi, eu orava ao Senhor e eu falava, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem poder, o Senhor é o único que tem poder para tirar da vida aquela cama. O médico está dizendo para mim que ele não vai se recuperar, mas eu creio que o Senhor pode frustrar aquele médico. E o interessante é que Deus me deu a oportunidade de mostrar para o médico algumas coisas, porque Davi, no início, estava num período assim, praticamente vegetativo, depois ele acordou, eles não achavam que ele ia acordar, e ele falava, olha, ele não vai interagir com você, porque ele perdeu muita área cerebral na parada cardíaca que ele teve, e não vai ser possível. E eu lembro, né, no dia que o médico estava lá, eu falei, que bom que o senhor chegou. Então, fica aqui do lado para o senhor ver uma coisa. E eu falei, Davi! E ele abriu os olhos. Olha só, Davi. Aí andava pelo quarto, ele me olhando. Olha, o médico não está acreditando que você me conhece. Fala para ele que você me conhece. Aí ele olhava para o médico. E o médico com 2 olhos arregalados para ele. Ele estava tendo uma memória, uma melhora, assim, não vou dizer, assim, maravilhosa, incrível, mas ele estava tendo uma melhora. Só que, naquele período, era plano do Senhor levá-lo. E eu entendi depois que nesses 5 meses o Senhor não levou por amor a mim. Ele me esperou que eu me preparasse, que eu estivesse pronta. Porque eu lembro que quando eu falei para o Senhor assim, Senhor, tá bom, eu estou entendendo que o Senhor quer levar. O Senhor quer levar? Então o Senhor pode levar que eu vou ficar bem. E demorou 1 semana, Davi começou a piorar e no final, de 10 dias, ele tinha falecido. Foi difícil, Keila? Foi horrível. Foi. Um grande desafio. Mas nesses 5 meses, e depois desses 5 meses, quem sustentou a minha vida foi o Senhor. A palavra dele, o amor dele, assim. Deixei de crer, deixei de acreditar que o Senhor pode curar alguém. Ao contrário, continuo crendo do mesmo jeito. E vi vários milagres depois disso. Teve dias que eu perguntei, Senhor, por que o Senhor curou fulano não curou ele? Perguntei. Alguns questionamentos que nós fazemos. Perguntei, né? Depois voltei, Senhor, o Senhor me perdoa? Porque eu perguntei aquilo que é absurdo, o Senhor perguntar isso para o Senhor, mas eu sei que o Senhor está entendendo o meu coração, o Senhor me conhece por inteiro. Então, assim, eu entender que na minha vida tem momentos que eu vou ganhar, tem momentos que eu vou perder, tem enfermidades que são para a glória do Senhor, e tem enfermidades que são para a cura, né, de o Senhor me levar. Eu entender que, como servo do Senhor, eu estou nesse mundo e eu vou passar por algumas coisas, mas a minha fé, ela precisa estar inabalável no Senhor. E que os desafios, né, como nós colocamos, as doenças, as situações que vêm, não podem abalar a nossa fé. Né? Porque nós vamos passar, todos nós temos, Deus tem um propósito para cada um de nós. E muitas das vezes a gente vê pessoas mesmo com câncer de mama que são curadas. Exatamente. Colo, são curadas. Mas quantas não foram curadas? Quantas não foram curadas? Né? Quantas não são curadas? Né? Então, são assim, situações que é só Deus é que sabe realmente. Só Deus é que sabe. Ele é o soberano. Ele é soberano. Ele é o soberano. E nós temos muita dificuldade para entender esse termo. Soberano. Soberano é aquele que está acima. É aquele que tem o controle, governo sobre todas as coisas. Ele é o soberano. Então, se ele é o soberano, que ele controle tudo, né? Inclusive o meu futuro. Ele é o dono dos meus dias, né? Sabe todos eles, sabe o dia que eu vou. Eu não sei. Graças a ele, né? Mas ele sabe, ele sabe, ele tem o controle, ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Verdade. Eu vou fazer 2 momentos com você ainda. Primeiro, eu gostaria que você fizesse as considerações finais com relação ao que você quiser fechar sobre
o câncer de mama e o câncer de colo, o que você quiser falar. E, após ao término dessa fala, que você falasse algo dentro desse assunto para a mulher que está nos assistindo. Sim. Tá? Então, sobre o câncer de mama, é importante, como a gente falou no decorrer da conversa, que uma vez ao ano, a mulher tem essa preocupação, né, de agendar os seus exames. Então, ela vai, né, lá na unidade básica da família, na clínica da família ou no seu ginecologista particular. Que ela tenha esse hábito, que ela crie, que ela eleja, né, uma época do ano para ela fazer isso. Então, exemplo, todo mês de maio, né, eu vou procurar, eu vou agendar lá meu ginecologista para fazer esses exames. Né? E assim, por mais difícil que seja aquele momento, muito trabalho, muito isso, muito aquilo, que ela não deixe isso para o ano seguinte. Porque se ela deixar para o ano seguinte, provavelmente ela vai deixar para o outro ano e para o outro ano. E aí, depois, 5 anos depois, ela vai olhar com susto para trás e vai perceber que ela deixou passar 5 anos. Então, ela escolher, ela eleger um mês do ano, seja qual for, melhor mês que ela achar. Né? E ali, ela vai ao ginecologista e provavelmente ele vai pedir alguns exames. Né? Então, ele vai ligado ao câncer de colo de útero, né? Ele vai pedir o básico, é o exame preventivo, é o Papa Nicolau. Que ele vai dizer ali se ela tem alguma inflamação, uma infecção, ou se ela tem ali um indício, né, do câncer de colo de útero. Né? É importante falar que ela vai colher aquele material, mas o médico já olhando ali vai ver algumas características naquele colo do útero ali, que ele tem, aí no caso no serviço público nem sempre tem, né? Mas no particular tem o colposcópio, né? Que ele olha lá e ele vai dizer, olha, tem uma inflamaçãozinha aqui e tal, um pouquinho diferente. Já te alertou para alguma coisa. Colheu o material, vai para exame, depois vem o resultado, né? Depois de algum tempo. Esse é o básico para o colo de útero. Né? Não tendo nada, beleza. Tem uma inflamaçãozinha, vai passar alguma medicação, um creme, uma pomada. E se tiver algum indício de alguma célula cancerígena, vai encaminhar para o tratamento. Né? No caso do câncer Câncer de mama. no preventivo do câncer de mama, né? Também vai procurar o ginecologista, que ele vai pedir alguns exames. Né? E esses exames, se ela é uma pessoa que todos os anos ela vai no ginecologista, ela faz esses exames, então tem ano que ela vai fazer a ultrassonografia de mama e a mamografia. E tem ano que ela vai fazer só a ultrassonografia, porque a mamografia ela é indicada para fazer a cada 2 anos. Né? Ela não é indicada para você fazer anualmente, não. E tem mulheres, não, mas o médico nem pediu a minha mamografia. Vai depender, se você fez no ano anterior, não precisa. Né? Então, ela precisa anualmente fazer, porque a ultrassonografia de mamas, por exemplo, se você fizer uma mamografia e der que você tem ali um nódulo, alguma coisa, e vai fazer uma punção, vai fazer uma biópsia, eles vão te pedir uma ultrassonografia de mama para saber a melhor posição desse nódulo para poder acessar. Então, a ultrassonografia de mama ela é tão importante quanto. Né? Ela vai te dizer, inclusive, dimensão. Então, ela é muito importante. Né? Então, não deixar de fazer essa ultrassonografia de mama e a mamografia. Mulheres acima de 50 anos tem que ter um cuidado extra, né? Inclusive, também mulheres acima de 50 anos, é bom falar sobre isso, ela precisa fazer também uma colonoscopia a cada 5 anos. 5 anos. Então, fez 50, faz uma colonoscopia. Né? O pessoal não gosta muito desse exame, que ele tem um preparo incômodo, né? O preparo, né, do exame. O preparo é incômodo, porque o exame em si você nem vê ele acontecer, mas o preparo é incômodo. Mas ele é extremamente importante. Porque se você tiver um nódulozinho, um nódulo é uma coisa, mas esse nódulo se transformar numa outra coisa, também, né? Aí a coisa piora.
né? Então, a mulher fez 50 anos, o indicativo, né? A orientação é que ela, a cada 5 anos, faça uma colonoscopia, né? Então, essa mulher, ela também precisa, mensalmente ou periodicamente, né? Ela pode eleger também um dia no mês, uma época do mês, para fazer o exame dela em casa, onde né? ela vai fazer o toque. Pode ser que ela faça na frente do espelho, né? Pode ser que ela faça isso também no banheiro, na hora que for tomar o banho dela, ela vai olhar ali se tem algum caroço, se esse caroço está fixo, né? O caroço está sempre no mesmo lugar. Não, ele anda, né? Como é que é esse caroço, né? Se esse caroço, quando palpa, se esse caroço tem algum tipo de dor, né? Ela precisa olhar isso, precisa ver isso, né? Precisa ver como é que está a pele da mama dela. Às vezes aquela pele está avermelhada, está assim com uma aparência que parece casca de laranja, né? Que é quando os poros estão mais evidentes, né? Então ela precisa olhar isso. O bico do seio também, para ver se esse bico do seio ele está muito para dentro. Ele tinha uma composição normal a vida toda, mas de repente ele ficou para dentro. Por quê? É aquilo que a gente falou, se essa mulher, ela se vê, se ela se toca, né, se ela está prestando atenção nela, ela pensa, tem um negócio diferente aqui. Mas se a mulher nunca se olha, ela não vai saber nem se a mama aumentou, se diminuiu. De repente pode ser, ela fala assim, ué, parece que aumentou, não sei, então tem um negócio diferente aqui. Mas se é aquela mulher que está sempre se tocando, sempre se olhando, ela percebe, não, tem um negócio diferente aqui, né? Então, é um alerta, né? Então, também, se ela tem alguns nódulos no pescoço também, periodicamente também, fazer um examezinho no pescoço, se ela sentiu, a gente chama de gânglio, né? Sentir como é que ele está, onde que ele está, tudo isso é muito importante da mulher observar. Então, como eu falei, eleger um mês no ano para ela fazer esses exames, para ela procurar o serviço, para ela agendar esses exames, fazer. Serviço público é um pouquinho mais demorado, né? Então, tem que ter um pouquinho mais de paciência, mas tem que ter persistência, né? O exame vai sair tal dia. Tal dia você está lá perguntando. E hoje eu acho que já tem até, assim, uma maior facilidade na questão pública, porque... Sim. Até mesmo por conta desse trabalho todo de conscientização. A gente sabe que a verba é federal, né, distribuída para as prefeituras, e nem toda prefeitura tem seriedade sobre isso, a gente sabe. Né? Mas tem prefeituras que fazem até um trabalho bom. Né? Lá na minha igreja, por exemplo, tem uma irmã, ela teve câncer de mama, e ela recebeu a alta do tratamento dela agora. 10 anos de tratamento, né? 10 anos para receber a alta de cura. E ela fez todo o tratamento dela pelo SUS, né? Lá em São Gonçalo tem a Casa Rosa. A Casa Rosa. E ali ela agendou os exames, ali ela foi direcionada para quimioterapia. Inclusive tem um acompanhamento muito bom. Todo o acompanhamento ela teve ali. Até o acompanhamento psicológico ofereceram para ela. E agora, recentemente não, tem um ano que ela recebeu alta. Ela recebeu alta do tratamento dela. Né? Minha prima também, foi um ano retrasado. Cida mora em Rio das Ostras. Né? Ela também fez todo o tratamento dela pelo SUS. Né? Tirou o tumor, fez a quimioterapia. Então, o serviço, o Sistema Único de Saúde, ele oferece. Então, vai depender da prefeitura. Então, em primeiro lugar, vai procurar essa prefeitura. Né? E se a prefeitura não tiver, vai ter que ir para outra cidade. Em algum lugar, alguém vai te oferecer. Né? E se não tiver em nenhum lugar, e aí sim procurar uma outra instância, mas normalmente o serviço público te oferece esse tratamento completo. Na verdade, isso já está até definido em lei. A presidente Dilma, no governo dela, ela assinou sobre isso. Então, isso aí é garantido por lei. Então, a mulher pode fazer o direito dela acontecer, porque já existe isso assinado lá pelo presidente da República. Então,
essa mulher procurar esse serviço. Então, eleger esse mês, né, dentro do ano para fazer esse tratamento, porque é essencial. E eleger um dia no mês para que ela possa fazer esse exame nela em casa. Né? Separar esse tempo, né? Se olhar para que ela possa, então, ali, de repente, numa olhada, ela está vendo que tem um negócio diferente. Às vezes é só coisa da cabeça, né? Às vezes é só coisa da cabeça. Mas, às vezes, não. Né? E você, para diferenciar se é coisa da sua cabeça, se não é, você tem que procurar o profissional. O profissional vai te dizer, não, isso daí pode ficar tranquilo, não é nada não. Né? E assim vai. A outra, né, eu pedi 2 colocações. Essa como considerações finais nessa questão do câncer, né, de colo e mama. E a outra palavra que eu queria que você deixasse para as mulheres que estão nos assistindo é a mulher cristã, né, na questão do cuidado. Eu queria que você também falasse, deixasse uma reflexão para essa mulher. Sim. A mulher cristã, ela, como a gente falou, né, ao decorrer da nossa conversa aqui, nós amamos ao Senhor. Diz lá no mandamento, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Isso é muito amplo. Então, se eu amo ao Senhor, se eu quero honrar esse Deus, eu preciso fazer isso em tudo na minha vida. E quando a gente fala tudo, tudo é tudo. Tudo inclui eu também. Então, quando eu estou cuidando da minha vida, quando estou cuidando do meu corpo, da minha mente e do meu espírito, eu estou diretamente dizendo para o Senhor, Senhor, eu amo aquilo que o Senhor criou. O Senhor me criou. Então, eu estou cuidando bem daquilo que o Senhor fez. Né? Então, a mulher crente, ela precisa fazer isso. Ela precisa tratar o espiritual dela. Né? Ela precisa não apenas ser uma mulher religiosa, que vai à igreja. Não, ela precisa ser uma mulher que aprende as escrituras, que ama a palavra do Senhor, uma mulher que é submissa à voz do Senhor na sua vida, uma mulher que serve ao Senhor por amor. Ela precisa tratar do seu espiritual. Ela precisa também tratar do seu emocional. Como está meu coração? Né? Tive perdas porque eu sou crente, né? Eu não preciso tratar sobre isso, que não preciso. Preciso. Eu, como crente, eu tenho também que tratar. Às vezes eu preciso sentar com alguém e conversar sobre aquilo que está doendo. Né? E aí você vai nos profissionais ou vai até mesmo o seu pastor. Tem pastor que tem formação exatamente nessa área. Meu pastor, por exemplo, ele é mestre em aconselhamento. Então, tem um direcionamento a dar para o seu emocional também, porque o emocional da gente, ele afeta o nosso corpo diretamente. Né? Então, é tudo interligado. Tudo interligado. E, por fim, o nosso corpo, que vai sofrer as ações do todo. Né? Vai sofrer as ações do todo. Então, às vezes, eu adoeço porque eu não estou me cuidando completamente. Às vezes, eu adoeço no meu corpo, tenho doenças que são físicas, mas o início delas é diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem um enfisema pulmonar ou tem um câncer de pulmão porque a vida inteira ela fumou. Né? Ou que teve uma tuberculose porque entrou em contato com alguém que tinha e estava com a imunidade baixa e adquiriu aquela enfermidade. E é diferente. As doenças que são provocadas pelo emocional da gente, tecnicamente, não tem motivo. Né? Tecnicamente, não tem motivo, mas o teu corpo adoece. Então, a gente precisa, como servas do Senhor, eu acho que nós temos muito a cuidar da nossa mente, do nosso corpo, né? Porque adoece. Eu penso que assim, a maneira da gente adorar o Senhor também é cuidar do nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito. Ele habita em nós. Então, assim como Salomão colocou as melhores coisas dentro daquele templo, fez um templo suntuoso para a glória do Senhor, esse corpo que é templo, ele também precisa ser um lugar muito bem cuidado para que o Espírito Santo de Deus, para que o próprio Deus habite em mim. Né? Amém. Eu quero dizer aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos aí que estão nos assistindo, né, até mesmo aquelas pessoas que de repente nem conhecem ainda o Senhor Jesus, né, que Ana Cláudia nós a convidamos por ser uma profissional, como nós falamos, da área de saúde,
Também mencionou as questões com relação à mulher cristã, porque é uma mulher, é uma serva de Deus, e também é a presidente das mulheres congregacionais, né, da nossa confederação, onde Deus a escolheu para que estivesse aí à frente das mulheres da igreja congregacional, que, no caso, nós temos uma denominação congregacional e temos uma confederação de mulheres, e ela é a presidente. Então, nós queremos te agradecer. Foi muito bom tê-la conosco, né? Teremos aí outras oportunidades. Se Deus quiser. Mas, assim, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, né? Que Deus a use como instrumento, porque eu vejo que Deus quer nos usar como instrumento a cada dia. Por onde nós andarmos, né, nós precisamos ser esse instrumento. E eu quero deixar para você que está aí, né, nos assistindo, que Outubro Rosa não é apenas uma campanha social, mas uma oportunidade espiritual para lembrar que a vida é dom de Deus e que cuidar-se é um ato de fé e gratidão. Quando eu me cuido, é porque eu estou sendo grata ao Senhor, porque me criou, porque me fez e porque eu tenho fé nesse Deus. Com certeza vai estar me restaurando, vai estar mudando, vai estar me dando força para passar até mesmo pelas perdas, pelos desafios. E também dizer, né, que a mulher cristã, ela é chamada a ser voz de esperança. De repente, Deus quer usar você. Talvez você não esteja nem enfrentando a situação de um câncer de mama, mas você vai ser uma voz de esperança para falar para outras mulheres que estão enfrentando esse problema. E nós queremos deixar também que você seja um instrumento, né, um instrumento aí de conscientização, de exemplo, de fé, porque nós precisamos gerar vidas. E quando a gente fala de gerar vidas, é que a gente precisa ganhar vidas, ganhar almas para o Senhor Jesus. E eu quero deixar também, por último, um versículo que diz assim: ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nós falamos isso todos os momentos aqui no nosso bate-papo. E porque nós fomos comprados por um bom preço, então nós temos que glorificar o Senhor. Então, queridos, né, a você, mulher, glorifique ao Senhor pelo que Deus te fez, pelo que você é, glorifique ao Senhor. E que Deus, assim, abençoe a sua vida, que Deus a oriente e que Deus, a nós todos, né, nos abençoe. Amém. Até o próximo programa. Até a Um grande próxima, abraço. se Deus quiser.